Olá, minha gente, graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom estarmos aqui juntos, eu e você, mais uma vez, para nós meditarmos na poderosa palavra de Deus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta para compartilhar com você uma reflexão e eu acredito poderosamente que a sua vida será enriquecida, será alimentada espiritualmente. O Senhor vai mexer com as suas estruturas psicológicas, espirituais e emocionais. E eu tenho certeza que nós iremos rever alguns conceitos, alguns valores da nossa vida enquanto servos de Deus, enquanto homens e mulheres nessa geração que nós vemos uma realidade, um contexto de igreja um tanto estranho, um tanto confuso, um tanto complicado. Nós vamos procurar entender aqui em rápidos minutos, porque eu quero hoje ser bem breve, não quero delongar muito, mas eu preciso abençoar a sua vida com uma palavra. Vamos lá? Vem comigo, vem comigo. Veja só, Salmo de número 73. Salmo de número 73 é um salmo de Asaf. Nós temos aqui um pensamento, uma ideia, uma sugestão muito rica, muito poderosa, porque Asaf, ele é um levita. O que é o levita? O levita é aquela pessoa que, chamada por Deus, vocacionada por Deus para servir ao templo, servir as pessoas. E para essas pessoas da tribo de Levi, existe uma coisa muito interessante. Eu quero aqui deixar para você já refletir comigo. Veja só, quando Deus leva o povo para dentro de uma terra que Deus havia prometido, Deus permite a distribuição das terras entre todas as tribos. Cada tribo ficou com uma porção da terra, entende? Só que para a tribo de Levi, Deus disse: eu, o Senhor, serei a herança de vocês. Isso é muito curioso porque a tribo de Levi, ela não teve direito a terras, a propriedades terrenas. Mas Deus fez o questão, como eles eram oficiais da religião, oficiais do templo, da espiritualidade do povo, Deus fez questão de fazer com eles um laço de amizade, uma aliança muito forte, e Ele mesmo, o próprio Deus, garantiu ser a herança deles. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Então, venha comigo. É o relato de um desses levitas que Deus permitiu estar aqui na Bíblia, no Salmo de número 73, um salmo de Asaf. Asaf vem e diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pare um pouquinho e olhe comigo essa expressão: pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Os meus pés quase se desviaram. Não temos dúvida, depois de uma reflexão, de um pensamento intenso neste texto, de que Asaf está aqui demonstrando e falando acerca de um período muito difícil da sua vida, da sua caminhada com Deus. E ele começa dizendo: verdadeiramente com Israel, Deus é muito bom para com Israel. Agora, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Querido, eu já sinto arrepios no meu corpo. Sabe por quê? Porque Asaf, ele está dizendo aqui uma decepção, uma frustração. E ele está dizendo: olha, com Israel, Deus é bom. Deus é compassivo, Deus é maravilhoso, Deus cuida de Israel de uma forma muito maravilhosa. Agora, quanto a mim, Ele traz para o pessoal. Olha, uma coisa é quando eu enxergo a vida na amplitude dela, vendo o cuidado que Deus tem com a sua igreja, o cuidado que Deus tem com o seu povo, o cuidado que Deus tem com os outros. Quando eu começo a comparar esse cuidado que Deus tem com as outras pessoas
com a minha realidade de vida, estando eu em um momento de intensa dor, de intenso sofrimento. É aí que surgem muitas confusões espirituais e dificuldades surgem para nós lidarmos com essa realidade. Olha, não há ninguém nessa terra que não passe por sofrimento. Guarde isso no seu coração, guarde isso na sua mente. Não existe ninguém nessa terra que não passe por períodos de sofrimentos. Só que, uma vez passando por sofrimento, nós dependemos embasar a nossa vida na fé que nós nutrimos e alimentamos em Deus. Se a nossa fé é falha, é fajuta, é fracassada, nos momentos de intempéries da vida, nós não teremos suportes suficientes para a gente superar os momentos de dores e de dificuldades, entende? E aqui Asaf está dizendo: quando eu olho Deus lidando com Israel, eu percebo a bondade de Deus, eu percebo o carinho de Deus com eles, eu percebo o zelo de Deus com eles. Agora, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Asaf, um levita, alguém que foi chamado por Deus e permitido por Deus para louvar e adorar e reger um imenso coral na inauguração do grande templo de Salomão. A história paralela à Bíblia diz que Asaf já estava aposentado, avançado em idade, mas como ele era o melhor levita, aquele que adorava com o melhor, aquele que sabia melhor compor melodias que engrandecia a Deus naquele tempo e levar pessoas à perfeita adoração, Salomão faz questão de chamá-lo e quebrar o protocolo e colocá-lo na frente de um coral, e lá Asaf adora, engrandece ao Senhor. Eu quero que você imagine comigo um homem que teve uma honra dessa natureza, agora olhando para dentro de si e vendo a sua particularidade de dor, de sofrimento, e ele dizendo: com Israel Deus tem sido bom, mas para comigo eu só tenho a dizer que os meus pés quase se desviaram. Eu quero falar com você que nesse instante está passando por uma situação que de repente você, olhando para a sua vida espiritual e fazendo uma introspectiva pessoal, olhando para dentro de você, você não consegue enxergar mais fé. Você não consegue enxergar mais ânimo, você não consegue enxergar mais forças, você não consegue enxergar mais empolgação para continuar. E aí você pensa: os meus pés, pela realidade que eu estou vivendo, os meus pés estão quase se desviando. É com você que eu quero falar. Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus tiveram momentos assim. Elias, o grande profeta do fogo, que pede a Deus para que mande fogo do céu e fogo desce. Em um momento de dor, de sofrimento na alma, ele foge de Jezabel, de uma mulher, por causa de uma ameaça daquela mulher. E ele tenta dar cabo ao seu ministério, porque ele entra pelo deserto de Berseba e ele deixa em Berseba o seu moço, embrenha pelo deserto, deixa o moço dele para trás. E deserto adentro, ele encontra um pé de zimbro no meio da solidão, no meio do nada, e ali ele deita. Ali primeiro ele assenta, ali depois ele deita, e ali depois ele dorme. De repente você já está na fase que você está na caminhada, mas você já está quase assentando, quase cruzando os braços, quase desistindo, quase querendo dar uma pausa na sua caminhada com Deus. Para você, eu vim te falar que Deus, Ele está trazendo essa palavra para levar uma estrutura espiritual até você e dizer: no meio desse deserto, você pensa estar sozinho, mas você não está sozinho. Eu estou vendo os seus passos, rapaz. Eu
Estou vendo seus passos, mulher. Estou vendo seus passos enquanto você caminha, sentindo as dores terríveis no corpo, nos ossos, na alma, no espírito, no mais profundo do seu ser. O seu pensamento com flechas malignas dizendo: para, desiste, volte para trás, não continue, não vai ter jeito, não tem mais esperança. Eu vim aqui neste momento que você está assistindo esse vídeo para falar com você: não desiste, não pare, continue, porque Deus está te vendo. Deus está te vendo. E nesse momento Ele traz alimento para você, do mesmo jeito que o anjo levou pão, levou comida, e uma comida tão abençoada para Elias, que com aquela comida ele caminhou mais 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Eu quero dizer para você, o alimento espiritual que Deus está te trazendo agora, através dessa palavra, é para te animar. E você vai caminhar muito mais. Vem comigo, olha Asaf dizendo: quando eu olho para Israel, eu vejo que Deus é muito bom, mas quando eu olho para mim, eu vejo que apesar da bondade de Deus, eu enfrento uma realidade, mesmo eu estando inserido dentro desse contexto do povo de Israel, eu fazendo parte do povo, a minha realidade de vida, a minha particularidade de vida, eu não consigo mais observar, contemplar a bondade de Deus para mim. E aí ele começa dizendo: o motivo foi porque eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Nem na sua morte eles passam por aperto. O seu corpo é forte e sadio. Ele está falando da realidade de pessoas ímpias que não caminham com Deus, mas que aparentemente são melhores, vivem uma vida melhor. Não tem aperto nem na morte. No dia da morte de um ímpio, uma grande homenagem, uma grande multidão acompanha, fazendo toda a série de homenagens lindas e bonitas para ele, porque ele é alguém poderoso. Mas no dia da morte de um justo, de alguém que vive a vida no santuário de Deus, talvez apareçam uns 2, 3, ele é colocado talvez no caixãozinho simples, jogado dentro da terra, sepultado, e quando a família volta para trás, parece que ninguém nunca mais lembra que eles perderam um ente querido. Asaf está dizendo isso. Nem na sua morte eles têm aperto. Aí ele vai dizer: os olhos deles são inchados de gordura, não tem limite a imaginação do seu coração, eles zombam, falam com malícia na sua arrogância, ameaçam com opressão, erguem a boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Que inveja ele está tendo dos ímpios conquistando riquezas, crescendo os seus patrimônios, e ele ali a vida inteira servindo a Deus dentro do santuário, sem direito a um pedacinho de terra, sem direito a um cantinho para ele dizer: isso aqui tem um documento no meu nome. Não teve herança aqui. Muita gente corre atrás de uma ganância desenfreada, tentando nutrir o seu ego, somente conquistando, sendo, crescendo, aumentando, pisando os outros, fazendo dos outros escada para subirem, para galgarem degraus. Eu quero te dizer: se você tem feito isso, não faça. Volte atrás, reconcilie com aqueles que você pisou sobre eles. Ninguém é tão pequeno ao ponto de poder ser feito de degrau por você. Se você viu a oportunidade de que pisando em alguém você vai chegar a algum lugar, pode ter certeza que se você chegou pisando, no dia de amanhã alguma coisa vai pisar você também.
Alguma intempérie da vida vai vir sobre você também, e de repente pode chegar um dia de você precisar de um daqueles pequeninos que você pisou, que você usou para subir e chegar onde você está. E aí vai ser tarde demais, porque você não vai encontrar alguém com o coração aberto a te acolher, a te ajudar. Pense nisso, é muito sério. E Asaf vai, na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vejo um Asaf dizendo assim: Senhor, eu tenho vivido uma vida onde eu purifiquei meu coração tanto para te servir, e agora eu olho isso e eu percebo que foi tudo em vão. Porque se tem alguém que tem motivos sobejos de sobra para sentir a bondade do Senhor, sou eu. Eu purifiquei meu coração, eu te servi o tempo inteiro, a minha vida toda. Lavei as minhas mãos na inocência, evitei de todo jeito pecar com as minhas mãos, ou seja, cometer atitudes de pecabilidade. E quando eu olho para dentro de mim, eu só percebo uma destruição, uma dor destrutiva dentro de mim, tentando me levar cada dia mais para baixo. Eu não consigo perceber a bondade do Senhor para comigo. Eu estou falando com gente que está prestes a desanimar, como eu disse. Alguns caminhando pelo deserto, mas já em rumo a um pé de zimbro, para ali deitar, assentar, deitar e até mesmo dormir. Ou seja, sem compromisso com uma caminhada, com prosseguimento. Eu quero te dizer, Deus está neste momento levando esse pão até você, para Ele te levantar. E você não vai morrer nessa. A sua caminhada continua, a sua história continua. Pode ter sido pesado. Você pode olhar como Asaf e dizer: eu dediquei a minha vida toda em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não consigo ver a sua bondade. Mas prepare, porque hoje Deus está trazendo até você uma resposta, uma solução. Vem comigo, vem comigo. Fica lá, Machúria. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Assim está você tentando entender a situação que você passa, apesar de ter feito tanto para Deus, de ter obedecido tanto, ter jejuado tanto, ter orado tanto, ter buscado tanto, e você olha e não consegue perceber a bondade de Deus em relação a você. Para alguns que nesse momento talvez diga assim: não, mas alguém que ora, alguém que jejuma, alguém que lê a Bíblia, alguém que alimenta da palavra, em todo tempo ele vai perceber a bondade de Deus, Wellington. Não, eu quero te dizer, se aconteceu com Asaf, pode acontecer comigo, pode acontecer com outras pessoas, querido. Nós somos seres humanos. Para você que é rígido e duro demais, um coração de pedra, deixa eu te dizer, o que é que você tem dentro do seu sangue? O que é que você tem dentro do seu sangue, do seu braço? Você tem veias ou você tem fios elétricos? Você parece que não tem sentimento. Você parece que não tem sangue, não tem emoção. Deus um dia falou comigo: eu vou te levantar para você levar cura através do meu amor. As pessoas feridas que eu vou colocar no seu caminho para você curá-las. Eu só estou cumprindo com a minha missão, levando até você esperança, a você que está ferido, esperança. Aí Asaf diz: quando eu tentei compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Oh, maravilha!
Querido, talvez você nunca tenha me visto entregar uma palavra tão emocionado assim, mas isso aqui não é mera emoção. Se eu te falar que eu não preparei essa palavra, não preparei. Geralmente os meus vídeos são feitos assim, espontaneamente. Eu assento e falo: Senhor, dá-me uma palavra para levar as pessoas, e Deus me leva de encontro a um texto e fala comigo. Quando eu começo a falar da palavra do Senhor, do texto, da palavra de Deus, eu entro na história e Deus toma minha alma, meu coração, e essas palavras gostosas chegam até você. Talvez você pense assim: ele deve ler um monte antes, preparar muito. Não, querido. É lógico que em alguns momentos a gente prepara alguma coisa, mas apesar de que a nossa preparação, a minha tem sido assim, tem sido todos os dias meditando na palavra, alimentando da palavra. Então a gente tem afinidade com a palavra, e quando a gente pega um texto, Deus abre a boca e fala com a gente mesmo. Você quer também ter isso? Ler a Bíblia e entender, conseguir falar dela para as outras pessoas e alimentar as outras pessoas? Você quer ter isso? Quer? Então recebe. Eu estou falando com gente que talvez tenha vontade de exercer o ministério da palavra e levar a palavra sim até as outras pessoas, mas não consegue. Você acha que a sua mente é fechada? Deus tem uma sabedoria enorme e Ele vai impetrar essa sabedoria no seu coração, pode ter certeza disso. Mas Asaf diz que entendeu quando ele entrou no santuário de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Quem nasceu, preste atenção, quem nasceu para viver no santuário, a mente dele, a alma dele, o espírito dele tem que estar no santuário. Se ele tirar a mente, os seus pensamentos do santuário, e começar a focar no mundo, na amplitude desse mundo, ele desespera, ele começa a não compreender mais o propósito para o qual Deus lhe chamou. Se você nasceu para viver no santuário, deixe Deus te trazer para dentro do santuário novamente. Não fique com a sua mente lá fora, não fique com a sua mente longe da palavra de Deus, da vontade de Deus, do brilho do Espírito. Deixe Deus trazer cativa a sua mente e fincar você na vontade dEle, na palavra dEle, e você vai entender que você nasceu para viver no santuário de Deus. Sabe o que é o santuário de Deus? É a morada de Deus. Não existe momento em que o santuário de Deus estará vazio da sua presença. O santuário é a morada da presença, é a habitação da presença. Se você foi chamado para viver no santuário, automaticamente você foi chamado para viver na presença de Deus. Ali a presença dele não te falta. Ali, quando você olhar, você não vai ver as coisas do mundo como grandiosas, ao ponto de te trazer frustração por você não ter recebido uma herança terrena aqui, mas você vai olhar para a vida e vai enxergá-la como um privilegiado de Deus. Sabe por quê? Porque você vai entender que em todo tempo o mundo pode estar em crise, mas você estará em Cristo. O mundo pode estar errante, sabe, sem muita perspectiva de melhoria, mas você acredita que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje, porque o Deus que te chamou é o Deus que cuida de você. Pense nisso. Eu não quero estender mais essa palavra, embora o meu coração ame, mas eu tenho um outro compromisso a cumprir daqui a pouco. E aí, depois que ele entende, ele diz assim: a quem tenho eu no céu senão a ti, Senhor? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Sabe, a nossa vida ela se torna plena de alegria, de felicidade, quando nós entendemos que o
nosso espírito, que a nossa alma quer Deus. Quer Deus. E aí ele diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti, Senhor, esses perecerão. Tu destróis todos aqueles que são infiéis, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus, anunciarei todas as suas obras. Bom para mim é aproximar-me de Deus. Entenda isso. Para você também, o bom é você aproximar de Deus. Graça e paz seja sobre a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.